Como sempre dizemos, é uma maravilha esse nosso encontro aos domingos. Domingo é especial porque é o dia que nós fazemos a nossa live e a gente sai, né, das nossas cercanias e vamos para outros horizontes, pessoas que estão em outros países até, quando a gente fica sabendo, porque eles vão curtir, eles vão ver a mensagem. Então a gente glorifica a Deus pelas reuniões e culto que temos aos domingos em nossa igreja. Cumprimentamos e saudamos a todos, né? Parece que a nossa técnica hoje não foi lá no cântico, né? Na devocional, parece que teve alguns problemas, mas isso acontece até nas grandes empresas de comunicação, né? Tenho visto aí, nesses monstros de comunicação, alguns deslizes. Não seria diferente, menor, conosco nesta noite. Mas o importante é que a nossa fé, ela está firme, não obstante os entraves todos. Então eu quero cumprimentar você, que nesta noite nos dá o carinho, né, da sua audição. Fique aí, porque certamente o mesmo que se dá aqui, a mesma unção, a mesma glória, o mesmo Espírito, o mesmo poder, vai através destas ondas chegar até aqui. Eu me lembro, parece que eu me lembrei agora, parece que eu nunca falei isso, né? Mas na nossa emissora, no nosso programa Palavra de Vida, nós dizíamos: os sinais que são gerados por nossos transmissores passam por equipamentos e aparelhos e chegam até você já não mais como sinal, mas como bênçãos da parte de Deus. Então isso que nós passamos, né, na nossa vinheta, na Rádio Paulistana, nós dissemos talvez a primeira vez hoje, né? Então esses sinais que estão saindo e chegando até você, já não são ondas, não, são bênçãos que fluem do trono de Deus para a sua vida. E você não imagina o quanto que nós aqui apostamos nisso, até porque um dia alguém, né, fez isso conosco, e nós fomos alcançados para sairmos do estado em que nós vivíamos. E olha, no meu caso era um estado deplorável, mas bem deplorável mesmo. Mas ele diz que tira a gente da lama, do esgoto, do monturo, é o que diz o Salmo 113, para colocar entre os grandes. Eu quero que você receba isso na noite desse dia. E nesta noite nós vamos falar de como viver uma vida em Deus, como viver uma vida de Deus. E para isso nós vamos pegar um personagem da Bíblia fantástico. Ele é um dos patriarcas das Escrituras Sagradas e ele se chama Jó. Tá antes dos Salmos nas nossas Bíblias, né, para aqueles que têm pouco hábito para manipular as Escrituras Sagradas. Antes do Salmo está o livro desse patriarca, o Jó. E nós vamos pegar apenas, e tão sugestivo versículo, apenas um versículo, mas a gente poderia pregar, presta atenção, nós poderíamos pregar sobre esse versículo, não só até o final do ano, mas o próximo ano e tantos outros. Poderíamos ser como Jonas Edvardi. Jonas Edvardi pregou por anos um só sermão, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então a base, que é esse versículo do capítulo 19, verso 25 de Jó, nós poderíamos pregar o resto da nossa vida, e ainda os céus daria o quê? A unção, o Espírito, os argumentos precisos para que a sua vida seja alcançada e abençoada.
Diz aqui o livro de Jó 19, 25, porque eu sei, o Jó dizendo de si mesmo, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Somente isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, esse insuficiente pregador, mas foi o Senhor que já há décadas me levantou para anunciar o teu reino e falar desta tua mensagem, que é a única que é salvadora. Nenhuma mais da terra pode fazê-lo. Então eu quero que nesta noite, mais uma vez, o Senhor me ajude, porque não há habilidade em mim para expor a tua mensagem. Mas a mesma unção que o Senhor colocará sobre a minha vida para explanar a tua mensagem seja colocada em todos que estão aqui e os que estão fora deste lugar, ou nos escutando e ouvindo através dessa transmissão, Senhor. Que o teu poder atue para cura, salvação, libertação e salvação, em cadeias, prisões, em hotel, em lares, onde quer que estejam, em veículos, transitando de um lado para outro, onde quer que estejam, sejam alcançados por amor de Jesus. Amém. O personagem que nós acabamos de ler, né, de falar dele, o Jó, ele é um dos patriarcas da Bíblia. Ele existiu há décadas, há milênios atrás. E por quê? Porque quando a gente estuda a vida do patriarca Jó, ele é sacerdote, mas a Bíblia diz que ele é patriarca e não sacerdote. Mas ele fazia o trabalho de sacerdote porque o sacerdócio veio com Moisés, depois que Israel sai do Egito para ocupar o lugar, vou usar esse termo, o lugar predominante na terra chamada Jerusalém. Pode alguns, até críticos, dizer, não, mas Jerusalém não foi concedido a eles pela ONU, e sim Tel Aviv. Eu vou concordar com tudo isso. Mas é que na guerra de 67, né, onde 5 nações se levantaram contra Israel, Israel tinha acabado de tomar posse daquele lugar, e eles vão então para esta guerra e vence essas aguerridas nações, como nós vencemos as batalhas e lutas nossas, não porque exista força em nós, mas a nossa força, como a força para Israel naquele tempo, venha de Deus. E como Deus já tinha oferecido para o primeiro cristão da terra, chamado Abrão, que é o pai de todos os judeus e também dos árabes, né? Mas só que com os árabes foi um arranjo que ele fez com a Sara, juntando-se com uma escrava egípcia, esta é a história do povo árabe, e então surgiu o Ismael, que é o pai de todos os árabes. Mas Deus mesmo, no capítulo 21 de Gênesis, diz que quem ia herdar as bênçãos do pai seria Isaac. Bom, há controvérsia? Lógico que há, se você for ver esse mundo de 2 bilhões de árabes contrastando com esta verdade e adorando o Maomé, você vai ver que existe contraste. Mas existe muita política no mundo, existe muitas leis e existe muitas verdades na terra, mas elas não são verdade absoluta. Mas existe esta verdade, e todos aqueles que vão se guiar, dirigir por esta verdade, eles serão como Jerusalém. Jerusalém, eles não se atêm, o mundo dos judeus não se atém a outra verdade senão as Escrituras. Como foi feito, né, na época que Lutero ele vai se rebelar contra a igreja dominante, o slogan dele e a frase célebre dele
foi solamente as Escrituras. Quando você faz como o Jó também existiu milênios antes, né? Porque ele é antes de Abraão, antes de Moisés. Alguns afirmam, inclusive, que ele é dos tempos de Noé. O próprio livro de Ezequiel vai dizer de Jó juntamente com Noé, lá no capítulo 14 do livro dele. Você pode depois procurar alguma coisa com respeito a isso como contexto. Mas o importante não é o tempo deste homem. O importante é a ação deste homem para que esta mensagem, como é a vida em Deus, como que é a vida com Deus. Algumas igrejas, e o grande problema nosso na terra, não está sendo a política, principalmente aqui no Brasil, com essa controvérsias de urnas, de poderes. Não, o grande problema do mundo e da terra é que eles não têm. Agora, muitos pastores que nos ouvem, muitos crentes que nos ouvem, podem até se aborrecer. Mas eu não fui trazido aqui para agradar. Eu fui trazido aqui para anunciar. E anunciar o quê? A verdade. Anunciar a palavra de Deus. Todo mundo está sabendo que está viralizando na terra um clipe chamado Jerusalema. Até eu soube por bocas de outro que a Copa, inclusive, teve na abertura, né, a Copa teve esse clipe sendo rodado, sendo anunciado. E eu quero, inclusive, eu tenho colocado, inclusive, nas nossas páginas na internet, nós temos colocado Jerusalém em português, para você saber o sentido, né, desse clipe. Qual é a razão desse clipe? E aí eu termino que se você vê esse clipe, como os demais outros clipes, que inunda as telas, né, dos nossos aparelhos, você está perdido. Se você não distinguir, você não particularizar, você não entender como que surgiu esse clipe. Se você for perguntar e vasculhar, esse clipe surgiu em fevereiro do ano de 2000. Fevereiro do ano de 2000, nós estávamos vivendo o começo dessa maldição, dessa desgraça da Covid. Já estava no mundo inteiro e lá na África, mais precisamente em Angola, em uma tribo que o dialeto deles já não era nem muito mais conhecido na própria África, pois dali saiu esta moça chamada Nonsebo, com o sobrenome que não me lembro agora, e até eu brinquei, né? É bem sugestivo aqueles que vão gerar filhos ou filhas, né? Colocar este nome, aí você não gostou, né? Também na sua criança. E esta menina, até então desconhecida, hoje ela está com o clipe dela viralizando no mundo, a ponto de uma irmã aqui na igreja dizer que na abertura teve esse clipe, Jerusalema, né? Então foi no ano 20, fevereiro de 2020, que aconteceu essa epidemia. E em fevereiro aconteceu o quê? Esse clipe que viralizou. E nesse clipe não se fala de religião, não se fala nem de Jesus nesse clipe, mas se fala de um lugar. Mas quando se fala de Jerusalém, Jerusalém por si só já tem uma história. A história de Deus com o homem, em especial homem, povo dele. Porque no Velho Testamento,
povo de Deus, não fique zangado comigo, mas é o que está aqui nesse livro, desde o Gênesis até no Antigo Testamento, né? Até o livro de Malaquias, às vezes dá um branco assim na gente, né? De Gênesis ao Malaquias, o povo de Deus é o povo de Israel. Não tem outro povo que saiu do quê? Da semente do Abraão, que foi o primeiro crente. E esse clipe, ele viralizou, está no mundo inteiro. Então, eu sempre digo, com uma letra tão simples, parece que essa letra do Jerusalém, ela é sem propósito. Não, ela tem um propósito. Eu queria um outro argumento aqui, mas não consegui. É despretensioso, parece que é despretensioso a letra do Jerusalém. Não, ela é incisiva, ela é contundente. Ela fala de um lugar onde Jesus esteve. Interessante que lá na Copa é do mundo árabe, eles tocaram eu até pensei comigo aqui, conversei com alguns irmãos, que bom se na final eles colocassem Jerusalém. Por quê? Porque a igreja, veja bem, você e eu, pastor, a igreja que por causa da Covid, ela fechou as suas portas, obedecendo entre aspas, autoridade. A minha Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, viu? E elas então cerraram as suas portas. Você fique sabendo que 1/4 dos crentes, eles deixaram de crer nesses 2 anos. 1/4 dos crentes de igreja, isso todas as igrejas, eles esfriaram na fé e eles voltaram para as velhas crenças, viu, para a apostasia e deixaram porque as igrejas fecharam as portas. Não tinha governo com essa autoridade, não tinha, nem os governos autoritários lá do comunismo, eles podem fazer isso. Por quê? Eles o fazem, mas a igreja, viu, lá naqueles lados da terra, elas se reúnem em montanhas, em florestas, em desertos, em buracos e covas infiltrado na terra, e o culto que eles fazem é melhor do que o culto nosso. Por quê? Porque eles estão se escondendo para cultuar a Deus, porque é proibido. Se você quiser, vai pregar lá na Coreia do Norte. Você pensa que não tem crente na Coreia do Norte? Eu já falei para vocês que aqui no Rio de Janeiro, 2 filhas minhas foram ouvir um pastor na Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, que ele é pregador na faixa de Gaza. Não podia saber o nome dele, não podia tirar uma foto com ele, não podia anunciar nada dele, porque senão quando ele chegar lá, simplesmente ele morre. E presta atenção, a minha filha com meu genro, minhas 2 filhas com meu genro, foram numa igreja grande lá, do cara da televisão, estava pilhado de gente lá. O meu genro tinha dado 16 horas de aula, falou para minha filha, bem, eu não vou ficar aqui em pé aqui, porque não tinha assento. Então pegaram o carro e saíram andando, encontraram uma igrejinha como a nossa, com 20 pessoas, e eles entraram, e ali eles ouviram esse pregador, que ele não sabe o nome, nem eu, mas é o único pregador lá da faixa de Gaza, do lado do mundo palestino. Você percebeu? Tem muita gente. E agora eu pergunto para você, na pandemia, será que eles pararam lá na faixa de Gaza? Não, absolutamente não. Por quê? Porque cada culto não é como nós que viemos aqui com toda a cobertura das leis, da autoridade, esse negócio e tudo. E quando um governo como esse, que nem teve como se candidatar, fechou aqui em São Paulo a nossa igreja, ele teve que abandonar a vida pública. Mas por que será, hein?
Ah, querido, a minha Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. E agora eu digo, e você, pastor, que fechou a sua igreja porque a lei não sei que tem, tudo e tal. Sabe o que Deus fez? Ele foi lá em Angola, numa aldeia, numa tribo, numa colônia, que o dialeto dele era esquecido até na África. E de lá levantou essa moça que inventou essa letra e esta música, e com uma dança que eu fiquei olhando, até eu fiquei dando uns passos lá em casa, entendeu? É tão, não vou dizer ridícula, mas ela é tão despretensiosa também, né? 4 passos para frente, pulinho, essas coisas todas, mas o mundo todo está. Agora, presta atenção, você, pastor, que fechou a sua igreja, você fechou a sua igreja quando que tinha que anunciar Deus na pandemia, em fevereiro, vai procurar a história dessa música, Jerusalém, lá em Angola, e levantou e viralizou. Agora, você que está me ouvindo, que nem é pastor, fique sabendo que a minha Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, que este evangelho seria pregado nos 4 cantos do mundo. Deus está pregando o seu próprio evangelho, porque eu e você, como igreja, nós negamos chumbo. Nós deixamos de fazer o nosso trabalho dizendo que, não, a gente pregou pela internet, essas coisas todas. Pois é, esse pastor que a minha filha ouviu no Rio de Janeiro, lá da faixa de Gaza, ele não pode pregar na internet, senão os caras matam ele no outro dia. Eu vi o ridículo de pastores dizer da televisão que podia cear em casa, que era a mesma coisa. Aí por que Jesus foi para Jerusalém dizendo que estava desejoso de tomar a ceia, e ele diz: convosco, com a igreja, com os discípulos? Ah, mas você vai montar a sua teoria, não é nem teologia, de acordo com a sua conveniência. Por quê? Porque você não quer se insubordinar com as autoridades aqui da terra. Qual foi o grande erro da igreja oficial no 3º século? Foi se unir com o Estado, e depois deu no que deu, e a gente vê como é que eles estão tentando se arrumar, porque agora já não tem mais como se arrumar. Não tem. Tem que ser um arrependimento que desfaça com toda essa organização, como aconteceu com o judaísmo. Jesus falou que a igreja deles iria ser destruída e não ia ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque agora eles tinham o verdadeiro cordeiro, que é Jesus Cristo. Então eu tinha que dar essa nota. Se você nunca ouviu esse clipe, vai lá no seu YouTube e ponha Jerusalém. E depois não vá ver esse clipe como qualquer outro clipe. Ali é Deus pregando o seu próprio evangelho, porque eu e você, pastor, deixamos de fazer, imbuído desta verdade chamada: temos que obedecer às autoridades. Jesus falou que tinha que pregar o evangelho. Mas o que ele disse? Se esses se calarem, eu e você, pastor, eu e você, crente, as próprias pedras clamarão. As pedras agora é essa aldeia, essa tribo lá de Angola, que está espalhando esse evangelho com essa mensagem tão simples, tão parece despretensiosa. Não, Deus está pretendendo ele mostrar para você. Inclusive diz: Jerusalém, eu não sou daqui, salva-me. Quem é que pode salvar em Jerusalém? Esse daqui, o dono desse livro, que é Jesus. E agora essa vida com Deus, que nós demos o título nesta noite, é a vida que o Jó, ele admitiu, porque somos nós que admitimos, somos nós que escolhemos. Que vida você escolheu para viver? Você viu que ele diz aqui: o meu Redentor vive. Mas a história deste homem, com séculos,
com milênios atrás, é a história de um homem que no seu tempo ele foi abastado. E hoje a gente tem bastante homens abestados. Ele foi abastado, quer dizer, próspero, rico. Ele foi tremendamente abençoado por Deus. E assim é, e eu sou prova viva disso, aqueles que resolvem obedecer a Deus. Você que não conhece a história minha, sabe que, fique sabendo que lá atrás eu não tinha nem comida para comer, não tinha lar para viver, não tinha família para estar com elas, não tinha. Esse cara que está falando com você, e Deus me deu tudo isso, como o próprio Davi vai dizer: quem sou eu, Senhor, para me trazer até aonde eu me encontro? Eu gosto dessa passagem do Davi. Por quê? Porque Deus, ele, de fato, ele realiza e ele faz a vida de todos. Por isso que eu sempre conclamo e chamo você, para você, como eu estou pondo agora no boletim desse mês, já está escrito, está no meu notebook, viu, para ser impresso, as pessoas procurando os heróis. Agora mesmo colocaram outro cara para comandar o nosso país, imaginando que ele é um herói, só que já dividiu esse país e está uma situação muito contrastante, crônica no nosso país. Já não estávamos bem, embora estávamos melhor do que milhares de nações pelo estado da guerra e da Covid, né? Mas agora puseram outro herói lá. Mas o mundo tem buscado esses gigantes na terra. E no que deu esse país nosso e esse planeta nosso? Nunca vimos os homens tão perdidos. Só da Covid, eu, antes da gravação, estava comunicando à igreja que o censo da Organização Mundial da Saúde é que 100 mil pessoas, menos de 100 mil pessoas, no século XIX, elas se suicidaram, elas se mataram. Menos de 100 mil, 97 mil, não sei quanto. Agora, já no 21... foram 700 mil pessoas que se mataram, suicidaram. A maioria, inclusive, jovens. E não sou eu que fiz esse índice. Está aí para quem quiser. É a Organização Mundial da Saúde que fez esses índices. Inclusive, a agência brasileira colaborando também com essas informações. E por que tudo isso? Porque essas pessoas não andaram com Deus. E o que nós lemos aqui é um homem que está num estado miserável, a ponto dele dizer que a pele dele juntou ao osso, acabou a carne do corpo dele. É um estado miserável, crônico, na vida de uma pessoa que poucos tempos antes era o mais abastado do Oriente, era o dono de toda a riqueza ali, mas por ele ser de Deus, e por isso ele era abençoado, porque os que são de Deus são abençoados, é o que diz a minha Bíblia. Aí o diabo está lá no capítulo 1 e no capítulo 2 desse mesmo livro, está de olho nele. O próprio Deus pergunta o que ele estava fazendo. Ele diz: estou rodeando a terra. Quando ele está rodeando a terra, ele não está procurando você que está no funk, você que está no rock, você que está no pagode, você que está aí no boteco, você que está na boate, você que está aí andando pelo shopping, buscando só entretenimento e diversão. Está querendo buscar os que estão aqui, ó, na igreja. Foi o que ele diz ali, porque o próprio Deus, não foi nem o diabo, não foi nem o diabo, foi o próprio Deus que falou: você está com olho no meu servo Jó. Você não pensa que Deus não cuida da gente? Ele estava cuidando do Jó. E aí o Jó vai fazer aquela trama, e Deus, que precisava de uma história linda como a história do Jó,
Assim, quando ele precisar de mim, quando precisar de você, do verdadeiro crente, você não vai fechar a igreja, viu, pastor? Você não vai negar ele porque você perdeu a família, perdeu o carro, perdeu a casa, porque perdeu. Pelo contrário, você vai gritar como ele, mesmo que minha carne seja consumida e a minha pele ela grude nos meus ossos, eu sei que o meu Redentor vive. Isso não é para qualquer um, gente, mas é para você, se você puder crer. Porque a minha Bíblia diz, se crer, você vai ver a glória de Deus. O grande problema das igrejas comerciais que estão aí, por isso que elas não querem obedecer a Deus, quer pregar o Evangelho, mas querem obedecer às autoridades que, evidentemente, são instrumentos do capeta para destruir apenas, para corromper, para levar as nações à fome e à miséria. Até ontem, quem não gostaria de morar na Ucrânia? Até ontem. Mas agora, quem quer morar na Ucrânia? Por que as pessoas saem do país como o Haiti, a Venezuela, a Bolívia, e vão investir nessas nações? Porque sabe que as perspectivas de vida elas são melhores. E no país que elas estão, né, atravessa o Mediterrâneo, saindo lá do Líbano, saindo lá da Síria, e morrem afogadas, milhares delas todos os anos. Por quê? Porque não tem perspectiva de vida lá, mas elas não querem se render a Deus, gente. E Deus, Ele quer prosperar você, quer te abençoar, mas esta não é a finalidade dele. A finalidade dele é fazer com que você conheça a Deus. E quando você conhecer a Deus, como Jó, você está preparado para tudo. O capítulo 4 de Filipenses, no verso 11 e no verso 12, sabe, um homem que antes de ser crente, chamado Saulo de Tarso, agora ele, como cristão, ele deixou tudo para trás. Sabe o que ele vai dizer? Eu aprendi a ser satisfeito, feliz de qualquer jeito, ele diz. Eu sei ter fartura, mas sei também padecer necessidade. É o Jó do Novo Testamento, esse homem. E ele provou diante do imperador de Roma que isto é verdade. Ele testemunhou diante das grandes autoridades da terra. Eu que tive que um dia testemunhar com uma autoridade desse tamanho, porque era um secretário de município, mesmo assim, não pense que não veio na minha mente, né, o perigo que eu estava correndo com a caneta que ele tinha no bolso. Mas eu tinha que testemunhar do Deus que um dia me tirou do mundo. Mundo não, ele me tirou do submundo. E eu gosto do Evangelho por causa disso. O Evangelho vai lá nas profundezas do inferno, como fez comigo, e arranca das mãos do capeta, do diabo, aquele que está mergulhado em tudo quanto é podridão. Só o Evangelho, querido, só o Evangelho faz isso. Não tem, por isso que não tem estatuto, nem leis, não tem constituição, não tem nação nenhuma, como a América, o primeiro presidente disse. Não há nação que se levante sem esse livro. Por que as nações estão afundando por aí, inclusive os próprios Estados Unidos agora? Porque estão negando a palavra de Deus, estão se afastando da palavra de Deus. E quando você se afasta da palavra de Deus, você se afasta de Deus. Pode você, com a sua filosofia de vida, não, converso com pessoas, não, pastor, eu não vou na igreja, não, mas olha, eu oro em casa, eu rezo em casa, eu faço minhas preces, aí eu viro e falo para ele, e é isso que Deus mandou você fazer? Ele fala, por quê? Porque Jesus, sendo Deus aqui na terra, ele ia na igreja. Está lá no capítulo 4, 18 de Lucas.
E como era o seu costume estar lá, Jesus foi à sinagoga. A sinagoga é igreja, é templo, é lugar de reunião, como nós estamos aqui. Se ele, que um dia um camarada, lá no capítulo 10 de Marcos, ele chegou diante de Jesus e queria saber como ele faria para ir para o céu. E Jesus falou para ele se ele conhecia os mandamentos. E começou a recitar os mandamentos para ele. Mas antes dele começar esse diálogo, ele chama Jesus de bom. O que Jesus falou? Por que você me chama de bom? Tem muitas pessoas evocando ser elas figuras fantásticas, diferente das demais outras pessoas, que elas são gente, uma cavalheira, são provedores disso e daquilo, somente os políticos, não é mesmo? Pois é, Jesus não permitiu, não foi eu que escrevi o livro de Marcos, está lá. Bom mestre, Jesus falou, por que você me chama de bom? Aí ele diz, aqui na terra não há bom senão Deus. Foi ele quem falou. E eu vejo as pessoas evocando essa divindade para elas, né? Como se ela fosse, né? As pessoas, não, você é um bom homem, não sei o que tem e tal. Pois Jesus não aceitou esse título. Por quê? Ele está na sua humanidade e ele foi bom. Porque a Bíblia diz que ele só fez o bem para toda a humanidade, inclusive para você que está me ouvindo aí, para nós que estamos aqui nesta noite, e deixamos tudo, você deveria ter feito o mesmo também, para vir, né, não necessariamente a nossa igreja, mas procurar uma igreja séria, não essas que estão fazendo negócio, comercializando e fazendo comércio desse livro. É o que mais se tem na terra, comércio desse livro. Onde se vende, são verdadeiros vendilhões, como Jesus que entrou no templo, fez um chicote e virou a mesa dos cambistas. Sempre teve os exploradores da fé. Mas isso daí não diminui a glória de Deus. De maneira nenhuma, não vai caducar, nem perturbar o plano de Deus, que é salvação para todos os homens. Não anula. O evangelho continua. E se você não quiser crer pelo pregador, então veja esse vídeo que está aí viralizando no mundo inteiro, que é o Jerusalema, que está falando de Jesus Cristo sem colocar inclusive o nome dele, nem religião, ali não tem, mas dizer Jerusalém, eu não sou daqui. Porque Jesus, quando esteve aqui, tanto no capítulo 15 de João, como no capítulo 17, ele diz, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ele estava se referindo à igreja, ele estava se referindo a pessoas como Jó, que podia viver o êxtase da vida, como Paulo diz, eu sei ter abundância, ele tinha, era o homem mais rico do Oriente, mas o diabo colocou os olhos e Deus permitiu que ele fosse tirando todos os bens que Jó os tinha, tirou sua família, tirou suas riquezas, tirou suas propriedades, tirou tudo dele. O Jó de repente aparece no outro dia sem nada. O diabo ficou feliz? Não, porque ele continuou glorificando a Deus. Inclusive, quando ele foi inquirido pela mulher, a mulher falou para ele, eu vim a este, ele falou para a mulher, eu vim para esse mundo sem nada, eu vim nu e vou voltar nu. E ele diz, glorificado seja o nome do Senhor. Isso é para poucas pessoas. É para poucas, são aqueles que são de Deus, que pode glorificar o nome do Senhor. O diabo não ficou feliz, porque ele continua. Aí o diabo vai e pede permissão para Deus, e vai tocar na carne dele, e vai colocar feridas, tumores, purulentos no corpo dele, onde agora ele está exposto em praça pública. Você já viu alguém descer tanto assim? Você vê as pessoas mendigas que estão aí em praça pública, mas elas não estão glorificando a Deus.
Elas não estão. Elas estão, inclusive, reivindicando coisas. Estão obrigando o governo a tomar atitude, a se lembrar dele. O governo no nosso país agora, o próprio governo que foi instituído, agora ele já não tem autoridade nenhuma. Você já viu como é que é o poder humano? É assim, querido. E aí vem outros poderes, é como eu pus no boletim. Os heróis que o mundo ele exaltou, coroou, colocou em evidência, de repente eles saem do nada, desaparecem. Por quê? Porque não são heróis, não são deuses, se fazem de deuses. E o pior de tudo, que nós acreditamos neles. Está aí a sociedade acreditando, nós vamos trocar de governo, nós vamos trocar de partido, nós vamos trocar de autoridade. Eu pergunto, e no que a sua vida vai mudar? Esses caras não conseguem mudar a vida deles mesmo. Não conseguem mudar a vida deles mesmo. Apenas a vaidade deles é que vai acalentá-los. Agora, se você se voltar para o Deus dessa Bíblia, isso é fantástico. Ele diz, a minha palavra não passará. Como eu gostaria que você entendesse isso. Eu estou pregando o Deus desse vídeo que está viralizando em Jerusalém, com o único desejo no meu coração, de que você conheça Ele, que você tenha uma experiência pessoal com Ele, e você vai ver a transformação que Ele fará na sua vida, porque você vai receber agora o código de Deus. Como eu falei, aquele moço que falou, bom mestre, Jesus falou, só é Deus o bom nessa terra. Ele foi triste porque Jesus falou para ele que ele tinha que se abster de certas coisas. Pois o Jó se absteu de tudo, não só monetário e financeiro, mas também na sua própria vida, na sua carne. Ele provou ser possível glorificar a Deus em feridas purulentas, em estado de miséria, onde ele é agredido, inclusive, a partir do capítulo de número 4 do livro dele, chegam pessoas que diziam ser amigos dele, e vão dizer que, ele deve estar cheio de pecado, para estar vivendo esse estado de coisas, a ponto dele dizer no capítulo 16, puxa vida, eu já estou nesse estado, em vez de vocês me consolar, vocês me maltratam ainda. É assim que o mundo trata o homem, o seu semelhante. Mas é um mundo que não conhece a Deus. O que o Jó, ele falou para a própria mulher? Eu vim sem nada, eu vou voltar sem nada, filha. Mas com tudo aqui, ou sem nada, como Paulo falou em Filipenses, no capítulo 4, 11 e 12, ele diz, eu vou glorificar a Deus. O que ele queria é glorificar a Deus. Agora eu pergunto, para que você existe? Você já se perguntou? Um grande dilema da vida do homem é por que eu existo? A maioria das pessoas que estão existindo aqui na Terra é porque elas não sabem nada desse livro. É que elas existem para se dar bem. Por isso que você vê as competições que existem, agora estamos em época de Copa, as competições, e como as pessoas choram e lamentam porque elas foram eliminadas. Quando Jesus estava aqui na terra, e ele estava seguindo pela via dolorosa, eu passei por aquela via, e vi que de fato foi um longo caminho que Jesus teve que percorrer no final da sua existência salvífica aqui na terra. O que aconteceu? A Bíblia diz que as mulheres iam chorando, porque Jesus estava sendo flagelado. O que ele disse? Não chorem por mim, chorem antes por vós e por os vossos filhos. Essas pessoas que estão chorando porque foram eliminadas, elas não deveriam chorar porque estão eliminadas. Elas deveriam chorar porque elas não têm certeza da verdadeira razão de estar vivendo no planeta Terra.
Você sabe por que você vive? Tem um hino que diz que porque ele vive, ele vai reinar em mim. Ele vai viver também em mim. A minha vida vai ter resultados porque ele vive. Jesus quer viver em nós. Assim como ele viveu em Jó, em todas as circunstâncias da vida dele. Eu desconheço uma pessoa que sofreu, a não ser Jesus, tanto quanto esse Jó. Mas ele estava ali firme, a ponto de gritar: eu tenho um Deus que está enxergando tudo. Como eu disse para você, está no capítulo 1 desse livro. Não foi o diabo que viu. Veja bem, diz aqui o capítulo 1. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Ele respondeu: estou passeando pela terra e rodeando por ela. Perguntou ao Senhor: você está de olho no meu servo Jó? Olha o que está escrito aqui. Não foi o diabo que apontou Jó. Deus falou: eu sei, você está de olho no meu servo Jó. Por quê? Porque nós temos um Deus que, como diz a palavra, ele vela por nós. Ele zela por nós, ele cuida de nós. Nós temos um hino que cantamos aqui que diz: Deus cuida de mim. E aqui está a prova de que ele cuida. E aí Deus aprove a ele permitir que o Jó fosse esse espetáculo para, como diz Colossenses, para Deus, para os homens e para os anjos. Esse homem foi espetáculo. A igreja tinha que ser, ela tinha que sofrer o que agora foi imposto a ela com a pandemia, e ela fazer o que Deus falou através de Pedro no capítulo 5, resistir o diabo. E o diabo foi esses governantes que fecharam a igreja contra, inclusive aqui na nossa igreja, pela primeira vez eu coloquei a nossa Constituição aqui, e falei: se entrarem as pessoas aqui com qualquer outra ideia, eu quero que coloque ao vivo como estamos aqui, porque eu quero publicar isso tudo. Deus queria que todas as igrejas fizessem isso. Agora, você não fez, pastor? Sabe o que ele fez? Ele foi lá em Angola, da menor tribo, de um povo que já estava sendo esquecido na própria África, com o dialeto dele, e agora está viralizando no mundo inteiro. Inclusive a irmã aqui na igreja falou que a Copa teve Jerusalém na sua abertura, não sei se foi em jogos ou foi na abertura oficial, mas ela disse: eu fiquei alegre. Por quê? Porque ninguém pode resistir a Deus, gente. E por que que você vive esta vida que você está vivendo? Eu te pergunto, você está vivendo bem? Sem Deus ninguém vive bem. Sem Deus você se dá bem hoje, mas amanhã, como aconteceu com o nosso presidente, a casaca vira. Amanhã o mundo é outro. Amanhã tem eleição, você perde. Amanhã veio um acidente, uma informação, uma notícia, eu chamo de maus informantes, e de repente diz para você: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Volte-se para Deus. Venha para o lado de cá. Não estou falando para você vir para a nossa igreja. Venha para o lado de cá, desse Deus aqui, que quer transformar a sua vida e fazer você uma nova criatura. E você insiste, como eu insistia até os meus 40 anos, para viver a vida ruim que eu vivia lá, e ser um escravo do diabo, porque ele mandava eu fumar, eu fumava, beber, eu bebia, roubar, eu roubava, adulterar, eu adulterava, brigar, eu brigava. Tudo que o capeta mandava fazer, eu fazia. Mas eu pergunto, não é o mundo obedecendo a ele? Agora Deus chama você para uma nova vida. E eu pergunto, que tal você abraçar essa oportunidade? Hoje, ele diz: se você ouvir, não endureça o coração. E você vai ver que o teu nome vai ser escrito no livro de Deus.
E lá no Apocalipse capítulo 20, é chamado o livro de Deus o livro da vida. No dia do juízo vai haver 2 livros. Um é o livro da vida e outro é chamado de livros, onde está rolado todos os pecados, desde Adão até o último que nascer no planeta Terra. Mas o sangue de Jesus purifica o teu pecado e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E aí você vai encontrar com Abraão, Isaac, Jacó, com o Jó, esse personagem de antes de Abraão, antes de Moisés, mas que ele resolveu andar com Deus. Ele resolveu acreditar em Deus. Por que você não larga os caprichos da religião, das liturgias, do paganismo, que só fala em Deus, mas quando tem que você testemunhar, como a igreja tinha que testemunhar de Deus agora, nessa pandemia, ela resolveu baixar as portas e dizer, está perigoso mesmo, e a gente não sei o que tem. Será que esse Deus, se ele tivesse mandado Jesus Cristo no tempo da pandemia, Jesus também ia ficar lá em Cafarnaum ou na Galileia, ou escondido em qualquer lugar lá na Palestina? Não. Ele sabia que corria perigo das mãos de Herodes e de Pilatos e das autoridades religiosas. Mesmo assim, ele estava pregando. Eu quero convidar você a crer. Se tem uma coisa que me angustia, nada me angustia na vida. Estou quase dizendo como Paulo, estou preparado para tudo. Mas quando eu vejo as pessoas prescindir desse evangelho, quando eu vejo as pessoas dar de ombro e recusar esta palavra, meu coração se fecha em tristeza e eu choro mesmo. Eu falo, como é que pode a pessoa preferir, né, o carnaval, preferir o futebol? Você já viu como é que ficam os campos de futebol? Ou você pensa que é fácil ir lá para Dubai, ir lá para o Catar? Você pensa que é fácil? Eu tenho que agora viajar para o Equador. Só para você ter uma... Eu fiz uma enquete para eu subir no avião agora, para o Equador. Eu preciso de R$6.500, 6 mil, só para pagar a passagem. Daqui e ali, ó. E quanto que vai? Mas eles lotam os estádios. E como eu soube pela própria Globo, são 3 bilhões de pessoas assistindo jogos. Isso significa money, dinheiro. Quem for campeão vai ganhar 40 milhões de dólares. Quem for segundo lugar vai ganhar 30 milhões de dólares. E o terceiro parece que é 18 milhões de dólares. É muita grana, não é mesmo? Você que não sabe nem o que é dólar, aqui nesse subúrbio, nesse lestão. Você percebeu? E o mundo apaixonado por esses deuses, política, futebol, carnaval e tantas coisas, eles não querem saber, eles vão jogar a vida. Eu pergunto, por que você não joga a vida sua nas mãos desse Deus? O Deus que cuidou do Jó, em todas as fases da vida dele, como próximo, mas também como necessitado. Ele quer cuidar de você. Você que está sofrendo aí, chorando, você que está numa incógnita de vida e você não sabe realmente o que fazer, você que amanhã, segunda-feira, está chegando o fim de ano, você gostaria de ter uma mesa seleta, com abundância de coisa, mas a vida apertou você por causa disso, desemprego. Não obstante, nós temos descido. Nós começamos aí com 14, 13 milhões de pessoas desempregadas, agora estamos com 8, poucas pessoas. Nós crescemos, o nosso país foi abençoado, nós estamos exportando mercadoria como nunca, os dividendos nossos estão sendo bons, mas mesmo assim, segundo os políticos, tem 30 milhões de pessoas com fome. Eu acredito, porque eu já fiz missão, faço missão, atendo o povo.
E a gente vê que eles de fato estão em carência e necessidade. Pois é, esse evangelho é que pode suprir. Esse evangelho quer mudar a sua história. E agora eu pergunto, por que você insiste em viver no buraco? No buraco de vida que você está, quando Deus está fazendo uma oferta estupenda. Nada suplanta a oferta que Ele está fazendo para você nesta noite. Então eu quero convidar você a vir. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez pregamos a Tua palavra. E nada é poderosa como a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, ela ribombeia, Senhor, como os trovões, como os relâmpagos. E através da Tua palavra o Senhor fez não só o planeta Terra, o Senhor fez os mundos. E são bilhões e bilhões de planetas, estrelas, constelação, que estão espalhados, tudo obras da Tua mão, e o Senhor conhece a cada uma delas. Então, ó Deus, esta vida que está ouvindo e as que estão aqui presentes, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, porque eu não quero que elas se percam, Senhor. E o Senhor muito mais, porque o Senhor ofereceu o Teu Filho que morreu na cruz do Calvário, e por nós sermos incipientes, o Senhor mesmo está viralizando esse vídeo de Jerusalém, dizendo que lá em Jerusalém, o Teu Filho abriu os braços naquela cruz e falou: vinde a mim os perdidos. Dá que esta vida, Senhor, que está nas encruzilhadas da sua existência, que está nos barrancos do seu viver, que não sabe o que fazer, que nesta noite ela abrace esta convicção no coração e ela creia. O Senhor diz na Tua palavra que se crer no coração, lá em Romanos 10, e com a sua boca confessar o Senhor, ela está salva. Então liberta esta vida nesta noite, eu te peço, por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.